O segundo dos evangelhos de Jesus Cristo, amém? João chamado Marcos, o evangelho de Marcos, amém? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Marcos capítulo 5, para a honra e para a glória de Jesus, e o versículo 1, para a honra e glória de Jesus, amém? Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer: e chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias ou podia alguém o prender, porque tendo sido muitas das vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Presta atenção agora o verso 5. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus de longe, correu e o adorou. Amém? Pode tomar do assento, glorificando o nome do Senhor Jesus nessa noite. É uma noite maravilhosa, é uma noite especial. É dada a mim, é dada a você a oportunidade de adorar, glorificar o nome do Senhor, estar na casa de Deus. Mas por que nos dá esta oportunidade? Porque um dia nós encontramos o caminho. Porque um dia nós encontramos com o caminho. Por isso que nós estamos aqui nesta noite. Eu quero aqui nesta noite apresentar para os irmãos dois caminhos diferentes. Em um caminho há uma multidão, onde está acontecendo milagres, curas, prodígios, palavras sendo pregadas. Em outro caminho, alguém longe de Deus. Em outro caminho, alguém sem esperança. Em outro caminho, alguém que estava preso às astutas ciladas de Satanás. Em outro caminho, uma pessoa que não mais fazia a sua vontade própria, mas fazia a vontade de demônios na terra. Em outro caminho, uma pessoa que jamais não andava na sua vida, não mais tinha esperança, não mais fazia o que queria, nem andava para onde queria. Mas alguém que caminhava longe de Deus, longe da luz de Deus. Logo, alguém que caminhava no meio das trevas. Logo, alguém que caminhava no meio de coisas tão terríveis deste mundo, sujeito às coisas. Em um caminho está Jesus pregando, em um caminho está Jesus orando e Deus curando, em um caminho está Jesus fazendo prodígio, maravilhas, pregando e ensinando parábolas. Jesus, como sabia de todas as coisas, sabia o próximo passo, sabia onde ele iria, sabia o que ele iria fazer. Então a Bíblia vai dizer que ele ensina parábolas aos homens que ali estavam, e seus discípulos também. Em uma dessas parábolas, Jesus ensinou acerca da parábola do semeador. O homem que saiu a semear, ele derrubou algumas sementes à beira do caminho, outras sementes diante dos pedregais, outras sementes diante dos espinhos, mas também outras sementes em bom solo. Jesus naquela parábola enfatiza dizendo que quando a semente cai em bom solo, aquela semente gera 30, gera 60, gera 100, ou seja, um gera outros. E daqui eu entendo, através dessa parábola, que Jesus ensinou aquilo que muitas das vezes é falado na igreja, que uma alma vale mais do que um terreno, que um de nós, quando achamos o caminho, podemos gerar ainda outros e outros e outros, talvez os da nossa casa, talvez os da nossa família. Quando eu olho aqui para esse texto do capítulo 5 de Marcos, não tem como a gente entender ele se a gente não entrar pelo capítulo 4 de Marcos para poder entender. Após Jesus ensinar parábolas, aquele povo, a Bíblia vai dizer que Jesus chega diante dos discípulos e dá uma ordem. Ele chega para eles e diz assim: passamos para o outro lado. Não disse assim, vamos tentar passar para o outro lado. Também não explicou por que iria passar para o outro lado, mas disse: passamos para o outro lado. E aqui está chegando o tempo onde dois caminhos vão se encontrar. O caminho daquele que estava andando na luz com Jesus ali, os discípulos, e o caminho daquele que estava andando nas trevas, debaixo do jugo do adversário. A Bíblia vai dizer que quando eles vão atravessar o mar para ir do outro lado, a Bíblia diz que se levanta uma tão grande tempestade. No meio daquela tempestade, aqui em Marcos capítulo 4 vai dizer que Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo na polpa do barco, e a tempestade se levantou, aqueles ventos se levantaram. Quando você busca no estudo teológico, você vai entender que não era tempo de chuva, não era tempo de tempestade, não era tempo de vento naquela região,
Mas ali já era o adversário lutando para a luz não se encontrar com as trevas. Mas entenda uma coisa, querendo o adversário ou não, nessa noite as trevas vai ter que se encontrar com a luz. Nesta noite, aquele que talvez chegou nessa noite cansado, sobrecarregado, desanimado, quem sabe o seu dia já não é mais iluminado, quem sabe o seu dia não é mais alegre, não é mais feliz, parece que não tem graça, parece que não é mais colorido, parece que é uma trevas. Entenda, nessa noite você veio para se encontrar com a luz. Jesus certa feita disse, está escrito na Bíblia Sagrada, lá no capítulo 12, no versículo 46 do Evangelho de João: eu sou a luz que viu o mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. A luz e as trevas iriam se encontrar, querendo Satanás ou não, querendo o adversário ou não, querendo aquilo que usava o gadareno ou não, a luz iria se encontrar. A Bíblia vai dizer que ali começa a batalha espiritual, ali começa a guerra. Você já se perguntou por que é tão difícil uma pessoa que está no mundo vir para a igreja? Por que é tantas desculpas? Por que é tantas adversidades? Por que é tantos obstáculos? Que é o adversário lutando para que não venhamos se encontrar com a luz. Mas o texto vai dizer que o adversário lutando ou não, aquela tempestade se levantando ou não, eles iriam chegar do outro lado. E por quê? Porque foi Jesus que disse: passamos para o outro lado. A Bíblia vai dizer que no meio daquela tempestade, os discípulos começam a temer. E quando eles temem pelas suas próprias vidas, a Bíblia vai dizer que eles vêm até Jesus e acordam o Senhor. E quando eles acordam o Senhor, eles dizem assim: mestre, não te importa que perecemos? E Jesus se levanta, da sua maneira, da sua simplicidade, vira para aqueles homens e diz: homens de pequena fé, vocês ainda não têm fé? Por que estão temendo? E o nosso Jesus se levanta no meio daquela tempestade, no meio daquela briga, daquela bagunça, daquela tempestade, e manda o vento, o mar se acalmar e se calar. E houve grande bonança. Entenda, quando Jesus está no barco, não importa se a luta vem da esquerda, se vem da direita, se vem de trás, de onde vier, você vai passar. A bonança vai chegar. Quando ele chega do outro lado, a Bíblia vai dizer: há o cruzamento de dois caminhos. Que é o que eu quis enfatizar nessa palavra nessa noite. Quando ele chega do outro lado, Jesus não precisou dar uma palavra, Jesus não precisou dar duas, Jesus não precisou de nada. Só a presença de Jesus no ambiente já fez as coisas mudar. Entenda, aonde a luz chega, as trevas vai ter que bater em retirada. Aonde Jesus chega, a presença dele chega, tem mudança. Por quê, pregador? A Bíblia vai dizer que Paulo vai escrever aos Filipenses dizer assim: que o Senhor deu ao Senhor Jesus um nome acima de todo nome, a qual todos os joelhos que estão no céu, na terra, debaixo da terra se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quando Jesus põe os pés naquela terra, os dois caminhos se encontraram. O caminho que vivia para os sepulcros, o caminho que vivia diante da mercê de espíritos malignos, o caminho que vivia se ferindo, se machucando, o adversário tentando destruir a vida, se encontrou com o Senhor. A Bíblia vai dizer que quando Jesus põe os pés naquele ambiente, aquele homem que ninguém podia avançar, aquele homem que ninguém dava jeito, aquele homem que era um câncer dentro daquela sociedade, aquele homem que era um mal dentro daquela sociedade, aquele homem que não dava paz para ninguém, aquele homem que alguém dizia: esse não tem jeito, este é o caso perdido, veio diante de Jesus, e não veio andando, mas correu até Jesus, dobrou o joelho e se prostrou e adorou ao Senhor. Olha para esse texto, eu posso pensar, se um homem com uma legião de demônios veio e se prostrou diante de Jesus, o que é o problema que eu e você enfrentamos, o que é as adversidades que eu e você enfrentamos perto desse Jesus. Esse Jesus, diante dessa passagem, ele fez o vento e o mar se acalmar. Mas o maior milagre desta passagem não estava lá no meio da travessia. O maior milagre desta passagem está quando aquele homem, que era o problema daquela sociedade, viu se encontrar. Ei, guarda uma coisa no teu coração, se você estiver anotando nessa noite. Quando um homem ou uma mulher tem um encontro de verdade com Jesus, a história dele é mudada. Talvez a fama é má, talvez não tem nome, talvez não tem nada, mas se encontrou com Jesus, o nome vai ser transformado. Era um endemoniado, agora vai o irmão. Era uma pessoa perdida, agora vai a serva de Deus, agora vai o servo de Deus.
Ei, se nessa noite você veio para se encontrar com Jesus, não importa quem você era, dessa porta para fora você vai sair diferente, vai sair tocado, vai sair transformado, vai sair revestido e vai sair fortalecido no poder de Deus, levando a luz de Deus para a tua vida. Aquele homem veio e se prostrou diante de Jesus, e ali é algo extraordinário. Alguém pode olhar e dizer assim: pregador, o que tem? O homem dobrou o joelho diante de Jesus. Rapaz, cadeia não prendia, algema não prendia, cela não prendia. Juntavam levar os homens para pregar, aquele homem prendendo, não conseguia segurar. Você sabe que é uma causa impossível? Você sabe que é uma causa que o homem não dá jeito, mas muitas das vezes você já ouviu falar do que está escrito em Lucas 18 e 27, Jesus falou: o que é impossível para os homens é possível para Deus. O que é impossível para mim e para você é possível para Deus. A causa impossível daquela terra era aquele homem. Mas Jesus olhou para aquela situação, Jesus olhou para o caminho daquele homem, Jesus olhou para a vida daquele homem, enxergou nele uma oportunidade de salvação, enxergou nele uma oportunidade da obra de Deus frutificar. E até o final dessa mensagem você vai ter. Por que, pregador? Uma pessoa que já não tinha vida social, uma pessoa que já não tinha família, uma pessoa que já não tinha amigos, uma pessoa que já não tinha alguém para ir no final de ano, passar o final de ano, uma pessoa que não tinha casa, o texto diz, viviam no sepulcro, uma pessoa que não andava mais da sua razão, fazendo as suas próprias vontades. Essa pessoa que você falou. Uma pessoa, como foi cantada aqui nos louvores, aqui ligou com essa mensagem nessa noite, que talvez a angústia pairava dentro dele, que talvez dentro dele havia um vazio tão grande, uma falta tão grande. Por quê? Porque estava dominada pelas coisas desse mundo. Talvez você que ouve essa palavra, uma pessoa que anda longe da presença do Senhor. Entenda, longe da presença de Deus tem vazio mesmo. Longe da presença de Deus não tem alegria mesmo. Longe da presença de Deus nós perdemos as coisas mesmo. Mas na presença de Deus nós somos abençoados. Nós recebemos o melhor de Deus. Ei, guarde uma coisa no teu coração: o homem não foi criado para andar longe de Deus, mas o homem foi criado para estar na presença de Deus, adorando, exaltando, bendizendo e glorificando o nome dele. Ainda mesmo aquele homem com aquela legião de demônios no corpo, quando viu Jesus, teve que adorar. A Bíblia diz lá no Salmo 150: tudo aquilo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. O texto aqui vai dizer aqui que aquele homem, daquela situação, vai chegar ali diante de Jesus e vai se prostrar. Ninguém dava jeito, mas Jesus dá jeito naquilo que ninguém dava jeito. Aquele homem se prostra ali diante de Jesus, e ali, aquela legião de demônios que estava na vida dele começa a falar com o Senhor e dizer: vieste nos atormentar antes do tempo? Se tu nos expulsa, manda para aquela manada de porcos. Jesus nos deu uma palavra. E ali o adversário já estava falando, já estava se humilhando, porque diante de Jesus não tem quem se humilhe. A Bíblia vai dizer ali que Jesus expulsa aqueles demônios ali, vai para a manada de porcos. Você conhece o texto? A manada de porcos pula no mar e ali eles se afogam. Ali naquele momento, aqueles homens que estavam preocupados com os porcos voltam para a cidade, chamam o pessoal da cidade e contam o que estava acontecendo. E ali está o maior milagre desse texto. Evangelista, qual é o maior milagre deste texto? O maior milagre não foi a tempestade que Jesus acalmou e os discípulos ficaram apavorados, não. O maior milagre é que aquele homem que ninguém dava jeito estava sentado e vestido. Aquele homem que ninguém dava jeito se encontrou com Jesus e teve a vida transformada. O maior milagre nessa noite não é se aqui tivesse algum paralítico e saísse andando. O maior milagre nessa noite não é se alguém tivesse câncer e desaparecesse. Mas o maior milagre nessa noite seria se o coração abrisse e voltasse para Jesus, e Jesus entrasse na vida desta pessoa e salvasse e transformasse. Esse seria o maior milagre. Da mesma maneira que aqueles homens vão chegar e ver aquele homem que era endemoniado. Da mesma maneira que eles vão chegar e ver aquele homem que vivia ali naquela situação terrível, sentado, são e bem, assusta. Também o povo de fora assusta. Sabe aquela pessoa que toda a vida você conheceu que ele era do boteco?
Sabe aquela pessoa que toda a vida você conheceu que ela era da biqueira? Sabe aquela pessoa que toda a vida você conheceu e era uma pessoa que traiu o marido? Sabe aquela pessoa que toda a vida você conheceu e ela vivia ali na prostituição, ali no fundo do poço, na jogatina, na bebida? O dia que você vê ele liberto dentro da casa de Deus assentado, você vai ver o poder de Deus manifestando. Você vai se assustar. Aquele povo se assustou, mas se assustou de uma maneira ruim. Eles viram o milagre, mas não enxergaram o milagre. Eles viram o milagre na vida daquele homem que perturbava. A perturbação acabou. O mal acabou daquela terra. As trevas perdeu a vez porque a luz de Jesus chegou daquela terra. Mas eles se assustaram com aquilo. Em vez de abraçar a luz, eles estavam preocupados mais com as trevas. Estavam mais preocupados com as coisas da terra e com a luz. Ei, se você nessa noite tem a oportunidade de se encontrar com a luz, se nessa noite você tem a oportunidade de se encontrar com Jesus, deixa os bens materiais de lado, deixa as coisas da terra de lado e segura nas mãos de Jesus. Vem para o lado da luz, mas não deixa a luz escapar. Ei, quem sabe se você vai ter outra oportunidade de voltar o teu coração para Deus. Quem sabe se você vai ter outra oportunidade de estar na presença de Deus ouvindo uma palavra. Os dias são maus. Os dias são maus. Eu e você não sabemos o que vai acontecer daqui 1 hora, daqui 5 minutos, daqui 10 minutos, daqui 2, 3 horas. Como vai ser a meia-noite de hoje, você não sabe. Não sabe se vai ter outra oportunidade. Então, se eu posso lançar uma palavra para o teu coração, é não desperdice as oportunidades de se encontrar com Jesus. Nesse texto aqui, a Bíblia vai dizer aqui que quando o povo daquela terra chega e vê Jesus ali, vê ali tudo que tinha acontecido, os pastores dos porcos ali disse o que tinha acontecido com a manada de porcos, vê ali o endemoniado sentado ali, são curado, liberto. Eles expulsam Jesus. Fala para Jesus assim: Jesus, vai embora, sai do nosso território. Eles não conseguem enxergar a oportunidade que tinha ali. Eles não conseguem enxergar a oportunidade que outros povos tiveram, onde muitas pessoas foram curadas, onde muitas pessoas foram salvas, onde muitas pessoas foram libertas. Eles não enxergaram a oportunidade, talvez por ignorância, talvez por uma cegueira no meio das trevas. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4 que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Às vezes a pessoa vem no culto, vê Deus operar, vê Deus usar na revelação, vê Deus usar na cura, vê Deus manifestar o poder no meio da adoração e ainda assim continua cego, ainda assim continua sem enxergar. E por que de tudo isso? Porque o foco não está no caminho de se encontrar com o Senhor, mas o foco está no caminho da terra. Aqueles homens estavam com foco nas coisas da terra. Aqueles homens estavam com foco na manada de porcos. Aqueles homens estavam com foco nas coisas da terra. Mas agora o gadareno que se encontrou com Jesus estava com foco do Senhor. Sabe por que eu te digo isso? Porque a Bíblia vai dizer que aquele homem que tinha aquela legião foi curado, foi liberto. Quando veio Jesus embora, ele não pensou 2 vezes: Senhor, me leva junto. Senhor, me leva junto, deixa eu ir com você. Deixa eu ir com o Senhor. Eu quero te seguir. Sabe por quê? Porque aquele que tem um encontro de verdade com Jesus não quer voltar para casa sozinho, mas quer andar com o Mestre, quer estar com Ele. E se você veio para se encontrar com Jesus, convida Ele para estar com você. Convida Ele para estar na tua presença. Porque se Jesus está na tua presença, tudo irá bem. Mas eu olho aqui para esse texto, aqueles homens estavam com foco nas coisas da terra. Mas agora, aquele homem que era endemoniado estava com foco em Jesus. Pediu para ir junto com Jesus. Só que ali a obra que Jesus tinha na vida dele era algo infinitamente maior. Quem olhava para aquele homem gadareno, quem olhava para aquele homem no fundo do poço, quem olhava para aquele homem no cemitério, andando nu, gritando porque não tinha paz, clamando porque não tinha paz, pegando pedra e se machucando, olhava para ele e não dava nada. Talvez você passe diante de alguém por aí e não dá nada, mas sabe que se Deus levantar, você vai ter que ver a glória de Deus na vida dele. Eu olho para o texto e vejo aquele homem clamando, aquele homem que passava, a Bíblia diz aqui no verso 4, de dia e de noite clamando. A Bíblia diz no verso 5, eu andava de dia e de noite clamando. Eu posso entender que a pessoa, quando ela está longe de Deus, ela não tem paz dentro do seu coração. Quando você chegou aqui neste culto, alguém estendeu a mão para você e disse: a paz do Senhor. O
que é essa paz? Essa paz que aquele que vem para a presença de Deus tem é diferente que a paz que o mundo oferece. A paz que o mundo oferece dura alguns momentos. A alegria que o mundo oferece dura alguns momentos. Mas agora a paz que Jesus tem para te entregar é para quando os momentos estiver difícil, você está em paz. Quando as coisas estiver fácil, você está em paz. Quando tiver tudo uma tribulação, você está em paz. O teto está caindo, mas você está em paz. O texto diz também que aquele homem se feria com pedra. Você já parou para entender o que significa isso? Por que aquele homem se feria com pedras? O que é que estava acontecendo ali? Ei, quando você está longe da presença de Deus, você está sujeito ao adversário te ferir, te machucar e, acima de tudo, tentar te matar. Você nunca leste na carta de Paulo aos Efésios, dizendo Paulo: a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra o seu amigo lá no colega de trabalho, a luta não é contra o seu vizinho, a luta não é contra alguém da tua família, mas é contra os principados, as potestades, as hostes espirituais. Sabe por quê? Porque a vontade do adversário é destruir o ser humano, a vontade do adversário é acabar com o ser humano, mas a vontade de Deus é deixar o ser humano bem, de pé e levar para a glória, para adorar o nome dele. A vontade do adversário é destruir. É por isso que a pessoa, quando está longe da presença, ela começa a se destruir. Ela sabe que a cachaça vai matar ela, mas ela se afunda na cachaça. Ela sabe que o cigarro vai matar ela, mas ela se afunda no cigarro. Ela sabe que as coisas da terra vão acabar com ela, vai prejudicar o casamento, vai prejudicar ela, mas ela vai por esse caminho. Por quê? Porque está longe da presença do Senhor. O adversário sempre vai colocar diante do caminho do ser humano coisas para acabar, para destruir. A Bíblia diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas o Jesus que eu te prego, o Jesus que entrou na terra dos Gadarenos, veio para trazer vida e vida com abundância. Lá no mundo gadareno, lá no mundo você estava longe da presença, você se feria com pedras. Mas agora na minha presença você recebe vida e vida com abundância para entregar para os outros. Pregador, por que você diz vida para entregar para os outros? Você vai entender para eu acabar essa mensagem. Jesus enxergando aquele homem que ninguém dava nada, dizia que não tem jeito, um pregador, um missionário. Alguém pode olhar para você e não te dar nada, mas quem sabe você tem um chamado tão forte para fazer a obra de Deus. Alguém pode olhar para você e não te dá nada, mas quem sabe tem um dom de louvar dentro de você. Alguém pode olhar para você e não te dá nada, mas quem sabe na mão de Jesus você vai ser uma ferramenta poderosa. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, quando Deus fala com o profeta Ananias: eu quero que você vá até a rua chamada Direito, até a casa de Simão, lá em Damasco, Ananias, e você vai ungir para mim ali, você vai orar ali pelo homem ali. E quem é este homem? É Saulo de Tarso, o perseguidor. Ananias olha para Deus ali, eu imagino no diálogo dizer: aquele homem não presta. Aquele homem é um perseguidor, aquele homem é um assassino. Ananias, para você não presta, mas a Bíblia diz: para mim é um vaso escolhido. Glória a Deus. Talvez ninguém dá nada por você, mas você é um vaso escolhido. Talvez alguém diz que você não chega em lugar nenhum, mas você é um vaso escolhido. Aqui você pode dizer glória a Deus. A Bíblia vai dizer que quando aquele homem pede para seguir a Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus vira para ele: ó, o que eu tenho para você é outra coisa, você não vai me seguir agora não, você não vai caminhar comigo agora não, antes você vai voltar para a sua casa e vai anunciar as coisas que Deus fez na sua vida, como Deus teve misericórdia de ti. E uma coisa é certa: aquele que tem um encontro com Deus e é grato a Deus pelo que fez na vida dele, não volta para casa fazendo só o que o Senhor pediu, volta fazendo mais. Por que, pregador? Porque a Bíblia vai dizer que aquele homem volta para casa curado, sarado, liberto, e não vai só na casa dele, não vai só na família dele, vai nos amigos, vai nos vizinhos, vai em uma cidade, vai em duas, vai em três, vai em 5, vai em 10 cidades, pregando e anunciando acerca de Jesus. Foi o primeiro missionário do Novo Testamento, anunciando coisas de Jesus. Até outro dia não era endemoniado, até outro dia não é o que ninguém dava jeito. Na presença de Jesus não tem quem ele não dê jeito, não tem problema que ele não venha trazer a solução. Você crê assim? Ei, a Bíblia diz em Isaías capítulo 40, quando o profeta Isaías profetiza acerca de João Batista, a voz que clama no deserto, está escrito lá: todos os caminhos tortuosos se endireitarão.
Ei, na presença de Jesus, se você vem para a luz, Ele te direita, Ele te capacita, Ele te fortalece, Ele te abençoa, Ele cumpre a grande obra na tua vida. Para me acabar essa mensagem nessa noite, Jesus foi embora, Jesus foi expulso daquela terra. Mas quando Jesus voltou para a cidade, para a região de Decápolis, aquela região das 10 cidades, sabe o que aconteceu? Tinha uma multidão lá, de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, esperando Ele lá naquela região. Olha a sementinha que foi plantada, que eu disse no começo, que uma semente gera 30, gera 60, gera 100. A sementinha que foi plantada gerou uma multidão diante de Jesus, e Jesus salvou muitas. Creia, a obra que Deus tem para fazer na tua vida é algo maravilhoso. E se eu posso dar uma palavra do teu coração, não desista de estar na presença da luz. Não ande longe da presença da luz. Não ande longe da presença de Jesus. Procure sempre estar na presença dele, amém? Deus possa te abençoar nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus. Aqueles que podem se colocar sobre os teus pés, em nome de Jesus Cristo, amém? Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Deus opera